Jorginho salvará Bagdá do crime e será curado do câncer, enquanto o bandido se apaixonará pela filha do pastor. Nos próximos capítulos, a vida na chacrinha nunca mais será a mesma. Um homem lutará contra a morte, um filho de criação mergulhado no crime, e o amor surgirá onde ninguém imaginaria. A história será tão intensa que o público vai prender a respiração do começo ao fim. Tudo começará quando Jorginho, enfraquecido pelo câncer, perceber que Bagdá, seu filho de criação, estará entrando cada vez mais fundo na vida do tráfico. O rapaz, que sempre chamou Jorginho de pai desde criança, estará decidido a seguir o caminho que Jorginho mais temeu. Jorginho, mesmo debilitado, não aceitará enterrar seu filho em vida. A noite que mudará destinos na chacrinha. Será madrugada e a favela estará coberta de silêncio. Aquele silêncio que antecede uma tragédia. Bagdá estará prestes a receber sua missão final: transportar armas para o comando, selando sua entrada definitiva no crime. Mas Jorginho, sabendo do plano, arrastará seu corpo frágil pelas ruas molhadas, ignorando a dor latejante no peito. Ele mal conseguirá respirar, mas sua alma estará inteira. Ele surgirá no beco onde Bagdá estará reunido com comparsas. Os homens frisarão espanto ao ver o doente invadir a roda. Jorginho encarará Bagdá. Com lágrimas queimarão seus olhos. Meu filho, olha para mim. Você vai entregar sua vida de mão beijada? Depois de tudo que eu fiz para você viver? Bagdá apertará os punhos tentando parecer duro, mas sua voz trairá a emoção. Pai, eu já tô dentro. Eu não sei sair mais. O crime me abraçou quando ninguém mais abraçou. A resposta cairá como pedra no peito de Jorginho, mas ele não desistirá. Ele se aproximará com dificuldade, apoiando-se na parede, respirando pesado. Eu também tô abraçando você agora e não vou largar. Nem doente, nem morto, tá ouvindo? Se eu tiver que rasgar minha alma para te salvar, eu rasgo. Os comparsas olharão incomodados. Um deles sacará uma arma. Jorginho, sai daqui antes que dê ruim. Mas Bagdá gritará: baixa essa arma, ninguém encosta no meu pai. O silêncio rasgará o ar. Jorginho, tremendo, cairá de joelhos, não por fraqueza, mas por amor. Ele dirá, chorando como nunca chorou: Bagdá, eu escolhi te amar quando você era só um menino perdido. Eu cuidei de você sem ter nada. E agora você vai deixar o crime cuidar do resto? Não faz isso comigo. Não morre em pé enquanto eu morro na cama. Bagdá desabará por dentro. O público sentirá o golpe como se fosse real. O rapaz jogará a bolsa de armas no chão e cairá de joelhos também. Eu não consigo, pai. Eu não sei viver sem crime. É tudo o que eu tenho. Jorginho tocará seu rosto, como quem segura a vida de alguém que ama mais que a si mesmo. Então aprende comigo, porque eu tô aprendendo a viver de novo. Se eu tô lutando pela vida, você também vai lutar. E Bagdá chorará como criança. Me salva, por favor. O começo da mudança. Dias depois, Bagdá começará a frequentar a igreja do pastor Albérico, a mesma onde Jorginho buscou forças quando recebeu o diagnóstico. O pastor receberá o rapaz com cautela. Você veio buscar fé ou esconder seu passado? Bagdá responderá sincero: eu vim pedir ajuda para sair dele. Mas o que Bagdá não imaginará será o impacto quando Kellen, a filha de pastor Albérico. Ela surgirá da cozinha da igreja trazendo uma bandeja com café e bolo para os fiéis. Bagdá, sem jeito, desviará os olhos, mas seu coração será atingido em cheio. Kellen sorrirá para ele, inocente. Quer um pedaço de bolo? Tá morno ainda. Bagdá engolirá seco. Quero, mas não sei se eu mereço. Kellen o encarará, firme como o pai. Com Deus todo mundo merece recomeçar. E o público vai gritar: casal! Enquanto isso, Jorginho lutará contra o tempo. A saúde de Jorginho piorará. Os médicos dirão que ele precisará reforçar o tratamento imediatamente, mas o corpo estará cansado e o espírito, apesar de forte,
estará exausto. Seu filho de criação, agora transformado, será quem o levará ao hospital de mãos dadas. A notícia correrá rápido. Xênica, mãe do médico José Maria, aparecerá para visitar o filho e cruzará o olhar com Jorginho. Os dois ficarão paralisados. Jorginho, sem filtro, dirá: "Meu Deus, eu tô vendo uma luz." Xênica, rindo alto: "Se for, é uma luz morena, viu? Porque eu não sou anjo não, mas posso te carregar no colo se você quiser." A favela comentará: "Xênica e Jorginho estão se olhando de um jeito." José Maria brincará: "Se você der esse sorriso todo dia, meu paciente sai daqui curado." Xênica, com a mão no peito: "Cuidado, doutor, senão eu caso com seu paciente e viro madrasta de você." Jorginho corará: "Eu nunca pensei que ia encontrar amor quando achei que só tinha tempo para despedida." Xênica tocará sua mão: "Minha despedida é casamento, viu? Se prepara." O milagre vai chegar. Certa manhã, Jorginho acordará sem dor pela primeira vez. Ele tocará o peito, desconfiado: "Ué, até minha tristeza sumiu." José Maria entrará com os exames. Com a voz embargada, dirá: "Jorginho, tem alguma coisa acontecendo aqui? O tumor está diminuindo?" Jorginho arregalará os olhos: "Tá brincando comigo?" O médico balançará a cabeça emocionado: "Eu não sei explicar, mas você está reagindo muito. É como se você estivesse recuperando a vida." Xênica baterá palmas: "Eu sabia. Quem tem motivo para viver, tem força para lutar." E Jorginho, chorando, dirá: "Eu tenho meus filhos e você." Enquanto isso, na igreja, Bagdá estará limpando os bancos quando Kellen chegará com flores. Ela dirá tímida: "Eu coloquei essas flores aqui para lembrar que todo mundo pode florescer de novo." Bagdá olhará para ela com os olhos de quem ama pela primeira vez: "Se meu coração florir, vai ser por sua causa." Kellen corará. Pastor Albérico observará de longe, preocupado: "Meu Deus, o que eu faço se minha filha se apaixonar pelo meu antigo inimigo?" Mas antes que responda, um fiel comentará: "Pastor, se o amor transformar o Bagdá, não é isso que seu sermão diz todo domingo?" O pastor ficará sem fala. Jorginho receberá alta parcial para descansar em casa. Bagdá irá buscá-lo. Eles caminharão devagar pelo morro, quando Xênica aparecerá com uma marmita. Ela falará, orgulhosa: "Jorginho, fiz canja para você, mas fiz de coração, não de pena." Jorginho sorrirá: "Então eu como até a panela." Bagdá olhará para os dois e dirá, emocionado: "Pai, eu tô aprendendo a viver. Você me ensinou a não desistir dos outros. Agora eu aprendo a não desistir de mim." Jorginho abraçará Bagdá: "Se eu voltar a viver, você volta comigo." E pela primeira vez, o morro ouvirá algo que não ouvia há anos. Os três rindo juntos, como uma família reconstituída pela esperança. A câmera subirá, enquadrará o pôr do sol sobre a chacrinha. A voz de Jorginho ecoará, firme: "Eu achava que o câncer ia me arrancar a vida, mas foi ele que me mostrou como viver." Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Jorginho merece? Me conte nos comentários. Me diga de qual cidade você acompanha o nosso canal e fique comigo que temos mais notícias para você. O amor que vai mexer com a chacrinha e fazer Ferete perder o sono. Viviane surgirá virando a esquina, cansada do plantão, sem imaginar que o destino estaria prestes a entrar em colisão com seu coração. Leonardo a enxergará de longe, parará, respirará fundo e falará, antes mesmo de pensar: "Viviane, eu precisava te ver." A farmacêutica arregalará os olhos, surpresa. "Leonardo, a essa hora, o que você está fazendo na chacrinha?" Ele engolirá seco como um adolescente apaixonado. "Eu tentei te esquecer, mas não consegui. Você ficou aqui dentro." Ele tocará o peito, como uma dor gostosa. Viviane tentará se proteger por trás do humor. "Dor gostosa? Isso é gastrite, meu filho. Quer remédio?" Eles rirão, mas no olhar dela já haverá brilho.
Leonardo se aproximará, passo a passo, até ela sentir a respiração dele. Viviane, eu vou ser direto. Eu não quero te perder. Ela desviará o olhar, lembrando das diferenças sociais, dos preconceitos, das barreiras invisíveis que cercam o amor. Leonardo, seu pai, você sabe como ele é. Ele vai virar o nariz. Vão dizer que a gente não combina. Ele sorrirá, firme. Quem tem que combinar sou eu, e eu combino com você. Silêncio. Um silêncio cheio de tensão boa. Viviane tentará ser forte mais uma vez. Eu não quero entrar na sua vida para ser motivo de vergonha. Leonardo tocará o rosto dela com carinho. Vergonha é negar o que a gente sente. E então, o beijo acontecerá. Um beijo que será ao mesmo tempo doce e urgente. Um beijo que fará Viviane tremer e que fará Leonardo suspirar como se tivesse ficado meses sem ar. E daquele beijo nascerá o começo da guerra. A primeira noite, o sofá que será testemunha. Leonardo passará a noite na casa de Viviane, na sala pequena, cheia de quadros coloridos e fotos de família. Ele olhará para o sofá, para a porta do quarto, para o sofá de novo. Antes que ele pense demais, Viviane apontará com humor. Nem pense! Sofá para você, meu querido! Ele fingirá indignação. Ué, mas eu sou visita. Viviane erguerá a sobrancelha. E eu sou mulher esperta. Cama só depois de muito suco de maracujá e uns 100 beijos. Leonardo sorrirá vencido. Tá bom, mas amanhã quero café na cama. Viviane retrucará. Na cama não sei, mas no sofá eu trago. Risos. O clima leve esconderá uma verdade pesada. Leonardo estará atravessando uma fronteira que Ferete jamais aceitará. Ao acordar, Viviane encontrará Leonardo observando uma foto na parede. Ela ainda adolescente, segurando um certificado da escola. Ele tocará a moldura com cuidado. Você sempre foi forte, né? Viviane respirará fundo. Ou eu era forte, ou eu desistia. Leonardo sorrirá. Ainda bem que você não desistiu. Viviane desviará desconversando. Quer café? Fiz coado, sem essas frescuras de cápsula. Leonardo dará risada. Eu topo qualquer coisa, desde que venha com você do lado. Os dois sairão de mãos dadas, sem imaginar que Edilberto estará observando de longe, escondido atrás de um carro, fotografando cada detalhe. O flash silencioso captará o beijo, o abraço, o carinho. E as fotos viajarão rápido pelo celular. Edilberto mandará mensagem para Macedo. Peguei o filhinho de papai com a farmacêutica da quebrada. Fotos anexas. Macedo enviará para Ferete sem hesitar. Veja com seus próprios olhos. E ali, naquele instante, o sangue de Ferete ferverá. Ele gritará sozinho na sala de casa, esmurrando a mesa. Namorada da Chacrinha! Leonardo ficou louco! Essa história não vai pra frente! Zenilda surgirá assustada na porta. Ferete, pelo amor de Deus, você tá gritando por quê? Ele mostrará o celular indignado. Seu filho resolveu jogar nossa reputação no lixo. Olha aqui! Zenilda pegará o celular, verá as fotos e suspirará. Reputação? Ferete. Quem tem reputação é a menina. Você tem um currículo duvidoso. Ferete ficará vermelho. Você tá do meu lado ou do lado dessa? Dessa. Zenilda o cortará, seca. Dessa mulher, Ferete. Mulher, aprende. Ping. Nova mensagem. Edilberto venenoso. Ele dormiu na casa dela. Ferete berrará. Dormiu? Dormiu? Ele vai pagar caro por isso. Zenilda revirará os olhos. Ah, vá dormir você também, homem. Que exagero. O menino tá vivendo. Mas Ferete não dormirá naquela noite. Ele andará de um lado para o outro, arquitetando algo em silêncio. Algo grande. Algo cruel. Dias depois, Leonardo voltará à chacrinha, decidido, cheiroso,
com flores na mão. Viviane abrirá a porta surpresa. Leonardo, outra vez? Ele entrará como quem sabe o que quer. Viviane, chega de enrolar. A partir de hoje, você é minha namorada. Viviane tentará fugir. Namorada? Assim direto, sem ensaio? Ele rirá. Você quer ensaio ou quer verdade? Viviane morderá o lábio, vencida. Verdade, mas com um beijo. Leonardo puxará ela pela cintura. Então vem! Beijo. Um beijo profundo, cheio de promessa. Viviane sussurrará sem ar. Você tem certeza? Ele tocará seu rosto firme como nunca. Eu nunca estive tão certo. E dessa vez, a noite não terminará no sofá. Ela terminará na cama, com carinho, respeito, entrega, com amor e com futuro. Quando o sol nascer, Leonardo e Viviane sairão abraçados pela viela. Eles conversarão sobre futuro, sobre planos, sobre viagens. Leonardo dirá: minha mãe vai te adorar. Já meu pai, prepara o capacete. Viviane dará risada. Se ele vier para cima de mim, eu devolvo, palavra de honra. Mas eles não notarão o olhar de Edilberto novamente escondido, rosnando de inveja. E as novas fotos viajarão outra vez, direto para a tela de Ferete. Desta vez, a mensagem virá acompanhada de um áudio venenoso. Eles parecem íntimos demais, né? E cada vez mais colados. Cuidado, daqui a pouco tem casamento. Ferete entrará em combustão. Casamento? Casamento? Mas eu vou acabar com esse romance antes do primeiro bolo. Zenilda ouvirá, cansada. Ferete, se você continuar gritando assim, quem vai acabar é seu pulmão. Lorena surgirá atrás da mãe. Pai, para de drama. Deixa o Leonardo viver. Ferete baterá na mesa. Enquanto eu for o chefe dessa família, ninguém vai me contrariar. Lorena sussurrará para Zenilda. Coitado, ainda acredita que é chefe. Zenilda abençoará. Deixa, filha. Quando Viviane chegar, vai sobrar para ele. Ferete então ligará para Zenilda com voz fria. Prepare tudo. Vamos fazer um jantar para conhecer essa garota. Zenilda sentirá o veneno. Jantar? Você quer conhecer ou quer humilhar? Ferete será direto. Quero colocar cada coisa no seu lugar. Zenilda apertará o telefone, tensa. Eu vou organizar o jantar, Ferete. Mas não me peça para limpar o chão do seu tombo depois. Lorena, ouvindo tudo, comentará baixinho. Viviane vai colocar o papai no devido lugar. Eu tô sentindo. E assim começará a contagem regressiva para a noite que Ferete pensará que dominará, mas será dominado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leonardo estará abraçando Viviane, sem imaginar o que virá pela frente. Leonardo sorrirá cheio de esperança. Viviane, agora é oficial, namorada minha. Viviane olhará para o céu, emocionada. Eu só espero que seu pai esteja preparado. Leonardo responderá. Ele não está e vai sofrer com isso. Viviane dará um sorriso travesso. Então que se prepare, porque comigo, ou engole seco, ou engasga. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Viviane e Leonardo merecem? Me conte nos comentários. Me diga de qual cidade você acompanha o nosso canal e fique comigo que temos mais notícias para você. Se prepare, porque Josefa e Raul vão desafiar o próprio passado. E Samira vai sentir o gosto amargo da derrota antes mesmo de perceber que perdeu o controle. Quando o dinheiro compra silêncio, a verdade encontra outra voz. Josefa arranca a máscara de Samira e a cidade sente o cheiro da virada. Nos próximos capítulos, Raul começará a dar os primeiros passos para uma redenção que parecia impossível. Mas o que realmente vai pegar o público de surpresa é a forma como Josefa, a matriarca, será essencial para desmascarar Samira e empurrar o neto para o caminho certo.
A história começará no café da manhã da mansão, com Josefa observando Raul de longe. Ele estará cabisbaixo, mãos trêmulas, tentando esconder o desespero que o corrói por dentro. Algo ficará evidente logo nas primeiras falas. A câmera se aproximará do rosto de Josefa, rígido e silencioso, até ela decidir falar. Raul, você tá pensando que engana quem? Esse teu olho aí não mente não, tá doendo, né? O peso das escolhas chega. Raul respirará fundo, tentando disfarçar, e revela toda a verdade para Josefa. Vó, eu tô tentando. Eu só quero que a Joelle me perdoe e que ninguém tire minha filha de mim. Josefa cruzará os braços, firme como uma rocha antiga que viu o mundo girar. Se quer consertar, começa agora. E começa direito. Eu não vou ver aquela Samira levar minha bisneta embora como se fosse um saco de farinha. Aqui ninguém vende sangue da família. A menção ao nome Samira será o estopim. Raul, ainda envolto na vergonha, confessará. Vó, Samira só pagou minha dívida. Eu não tive escolha. Se eu não entregasse o bebê, Bagdá me matava. Josefa abrirá um sorriso de canto. Aquele sorriso de quem já enxergou o tabuleiro inteiro antes dos outros entenderem o jogo. E tu acha que Samira fez isso por caridade, é? Acorda, menino! Aquela mulher não dá um passo sem querer pegar o mundo todo com a unha. Ela comprou tua dívida para comprar tua filha. Acorda! Raul abaixará a cabeça, sentindo cada palavra como pancada. Eu sei que errei. Mas e agora? Como eu vou pagar? É nesse instante que Josefa assumirá o centro da cena. Ela levantará o queixo, olhar afiado, e caminhará até a prateleira de madeira centenária, onde repousa um objeto coberto por um pano vermelho de veludo. A revelação virá com um movimento teatral. Josefa puxa o pano e mostra o vaso. A câmera aproximará a porcelana chinesa com detalhes. A trilha sonora ganhará peso. Tá vendo isso aqui? Não é qualquer coisa não. Isso aí é história, é memória, é raridade. Esse pote de porcelana, seu avô me deu na lua de mel, importado da China, peça da dinastia Ming. Vale uma nota. Raul arregalará os olhos, incapaz de processar a informação. Vó, isso aí deve valer. Josefa completará com firmeza, sem hesitação. Mais do que tua vergonha consegue imaginar, mas eu não vou vender. Você vai, e vai ser hoje. Antes que aquela Samira apareça aqui botando banca de dona de tudo. Raul engolirá seco. Mas a senhora confia mesmo que eu vou usar esse dinheiro para fazer o certo? Josefa baterá a bengala no chão com força, como se decretasse uma ordem ancestral. Eu confio porque vou cobrar. Eu confio porque não criei frouxo. Tu errou? Errou feio. Mas enquanto eu estiver vivo, e olha, minha idade é alta, mas minha língua é mais afiada que navalha. Ninguém vai tomar minha bisneta como se fosse mercadoria de feira. A câmera mostrará Raul abanando a cabeça, emocionado e tentando conter o choro. Mas Josefa não deixará o momento cair no melodrama barato. Ela arrematará com um humor ácido, do jeito que o público adora. Agora enxuga essa lágrima. Se eu quisesse homem chorando, eu comprava cebola no mercado. Vai levantar essa cabeça e vender esse vaso, porque Samira só respeita quem paga no mesmo tom que ela cobra. Uma faxina de consciência. Enquanto Raul tira fotos do vaso, a narração entrará para dar contexto ao público. Raul estará decidido a se levantar, sujo, quebrado, torto? Sim, mas decidido. Ele sabia que jamais seria digno de Joelle enquanto permanecesse preso a Samira. Uma mulher que vê o mundo como um tabuleiro e as pessoas como moedas. Raul enviará as fotos para o antiquário Feliciano. A resposta virá em minutos. Se for original, vale mais de 150. Raul, tomado pela ansiedade, olhará para Josefa. Vó, 150 mil. Josefa, sem se impressionar. Menino, se eu me impactasse com dinheiro, eu já tinha vendido metade dessa casa e comprado o resto da cidade. Agora mete esse vaso na internet, mas põe 100 mil. Eu quero é pressa. Quero Samira comendo poeira na curva. Raul arregalará os olhos. 100 mil resolve tudo. Eu quito o que ela pagou
Anulo o acordo que dava o bebê para ela e... Josefa o interromperá com a voz carregada de ironia. E quem sabe a Joelle volta a olhar para tua cara sem vontade de te enfiar a mão, né? Raul respirará fundo, tocado pela sinceridade cruel da avó. Eu só quero que minha filha nasça e fique com a mãe dela. Eu só quero fazer o certo. Josefa colocará a mão no ombro dele, gesto raro, quase sagrado. Então para de querer e faz. Raul, com coragem, liga para Joelle, o celular na mão suando, o coração batendo como tambor. Joelle atenderá. Seca, magoada, ferida. O que você quer, Raul? Raul tremerá, mas vai falar. Eu tô vendendo o vaso da minha avó. Vou pagar o que eu devo. A Samira não vai levar nossa filha. Eu vou fazer o certo. Eu vou tirar a gente dessa. Do outro lado, silêncio. Por segundos, Joelle não saberá se acredita. O trauma é grande, a ferida é recente. Mas pela primeira vez, a voz de Raul não tremerá por medo. Tremerá por amor. Joelle quebrará o silêncio, voz baixa. Se você fizer isso mesmo, talvez eu consiga acreditar. Raul fechará os olhos emocionado. Eu vou fazer. Nem que eu tenha que vender minha alma junto com esse vaso. A resposta de Joelle cortará no meio como faca no pão duro. A tua alma ninguém quer, Raul, mas tua atitude, essa eu sempre esperei. A ligação cairá. Raul respirará fundo. Josefa, que ouviu tudo, rirá. Viu? A menina não perdeu a língua não. Agora vai. Antes que Samira apareça aqui fazendo discurso barato e ameaçando meio mundo como se fosse a dona da chacrinha. A câmera se afastará, deixando Raul cheio de esperança e Josefa sorrindo por trás, como quem diz para o público. Segura, Samira! A maré virou. Enquanto Raul anuncia o vaso por 100 mil e espera a primeira proposta, Samira começa a farejar que o esquema dela pode ruir. E quando a vilã percebe que está prestes a perder o bebê que tentou comprar, ela mostra as garras. Mas o que ela não imagina é que Josefa, a velha leoa, já preparou o bote. E a última fala será de Josefa, encarando a janela como se avistasse o futuro. Samira, mexeu com a pessoa errada. Quem planta golpe, colhe queda. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que Josefa merece? Me conte nos comentários. Me diga de qual cidade você acompanha o nosso canal. E fique comigo que temos mais notícias para você. Meg se impressionará com um detalhe em Júnior e ficará de boca aberta. Algo que Meg verá em Di Júnior vai mudar tudo. Quando Meg olhar para Júnior depois de tanto tempo, ela verá um detalhe que vai deixá-la sem ar. Meg convida Júnior para jantar depois de meses afastados. Ela verá um detalhe que vai deixá-la sem ar. Um detalhe que ele guardou bem perto do coração. Mas afinal, o que Meg viu? Depois de meses separados, a mágoa ainda estará ali. Mas a saudade falará mais alto. Júnior continuará vivendo na chacrinha, tentando seguir em frente em silêncio, enquanto Meg tentará esconder de todos que ele nunca saiu dos pensamentos dela. Meg tomará coragem, respirará fundo e discará o número que conhecia de cor, mesmo sem admitir. A voz dela sairá hesitante, mas cheia de sentimento guardado. Júnior, é a Meg. Eu preciso dizer uma coisa. Eu queria te ver. Do outro lado da linha, o silêncio de Júnior será mais forte que qualquer palavra. Ela fechará os olhos temendo a recusa, até ouvir aquela voz que conhecia melhor do que admitia. Eu também queria te ver. E antes que a coragem escape pelos dedos, Meg completará. Você aceita jantar comigo amanhã? Sem passado, sem perguntas, só a gente? E será assim, com um simples convite, que o destino começará a costurar o que o tempo tentou desfazer. Júnior responderá firme e ao mesmo tempo doce. Aceito. Na noite seguinte, Meg chegará no restaurante mais nervosa do que numa exposição de arte, arrumando o cabelo pela terceira vez antes de entrar. O coração dela baterá como se quisesse abrir caminho pelo vestido. Quando Júnior aparecer na porta, ela esquecerá de respirar por alguns segundos. Ele estará mais maduro, mais calado, com um brilho discreto no olhar e algo diferente.
Algo que Meg não identificará de imediato, mas que vai prender a atenção dela antes mesmo do primeiro prato chegar. O garçom os conduzirá até a mesa. As velas tremularão entre eles como se guardassem segredos antigos. Meg tentará falar com naturalidade, mas a voz escapará baixa demais. Obrigada por ter vindo. Eu achei que você não aceitasse. Júnior segurar-se-á no olhar dela com cuidado, como quem atravessa um rio profundo. Eu não teria recusado, não quando se trata de você. Meg desviará os olhos para o guardanapo, fingindo arrumá-lo, porque o coração dela vai estremecer com a sinceridade dele. Entre uma garfada e outra, a conversa surgirá como quem reacende uma chama com sopros pequenos. Ela dirá, mordendo a própria insegurança: eu senti sua falta, mais do que eu devia. E Júnior, com o olhar firme: eu senti também, e tentei esconder, mas não consegui. As velas refletirão nos olhos de Meg, e ela finalmente olhará para ele com mais atenção. Os pratos serão levados pela mão do garçom, mas ela nem notará. Porque algo em Júnior chamará a atenção dela com força. Algo que ela nunca tinha visto antes. Algo que não combina com afastamento, nem com esquecimento. Algo que parece novo e antigo ao mesmo tempo. A respiração dela falhará. Os dedos tremerão levemente enquanto ela leva a mão ao peito, surpresa. Júnior, isso é... Desde quando? Ele fechará os olhos por um segundo, como quem deixa escapar um segredo que segurou por tempo demais, e responderá baixo, quase num sussurro que só ela ouvirá. Desde antes de tudo acabar. Meg ficará imóvel, encarando o detalhe que ele guardou tão perto de si, tão perto do coração, tão perto dela. As velas continuarão tremulando, mas o mundo parecerá parado naquele instante. Meg viu um detalhe em Júnior que a deixou sem palavras. Um detalhe carregado de sentimento, guardado em silêncio. Mas afinal, o que é que Júnior escondeu por todos esses meses? Meg viu, mas não entendeu. Agora ela vai descobrir o que Júnior guardou no corpo e no coração, e essa revelação vai mudar tudo. A noite estará mais silenciosa quando o jantar terminar, como se até o vento estivesse esperando o desfecho daquele reencontro. As velas se apagarão devagar, deixando apenas a luz morna do restaurante refletir nos olhos de Meg e Júnior, dois olhares presos em algo que ainda não tinha sido dito. Ela pagará a conta antes que ele ofereça, e os dois sairão para a rua. Eles caminharão devagar pela calçada, sem destino, lado a lado, até que uma música vazará da porta de um bar próximo. Júnior hesitará. Meg perceberá o gesto. E sem pensar muito, ela segurará na mão dele com um cuidado que diz mais do que qualquer palavra. Ele não puxará a mão de volta. Ele segurará de volta. Às vezes a mão encontra o que o coração nunca esqueceu. Meg parará em frente à praça e respirará fundo. Júnior, aquilo que eu vi, aquilo não me saiu da cabeça. Ele desviará o olhar, como quem segura uma lembrança nas costas. Mas Meg não deixará ele fugir dessa vez. Ela tocará o braço dele de leve e com a voz baixa, quase implorando. Eu preciso entender. É por mim? A pergunta ficará suspensa no ar, carregada de tudo o que eles nunca disseram. Júnior fechará os olhos, como quem abre um cofre antigo dentro de si, e responderá devagar. Não é por você. É por nós. A respiração de Meg falhará, como naquela primeira noite, anos atrás, quando ela percebeu que estava apaixonada sem retorno. E Júnior decidirá não fugir mais. Ele a levará até um ponto discreto da praça. Não longe, não escondido, apenas o suficiente para que aquele momento seja só deles, e ele olhará nos olhos dela com coragem. Sem pressa, sem espetáculo, sem dramatização exagerada, somente verdade. Júnior puxará o tecido com calma, revelando o detalhe que ela viu, mas não compreendeu. Meg prenderá o ar por completo. Dessa vez, sem disfarçar. Os olhos dela se encherão de lágrimas que ela não conseguirá controlar. Meu Deus, Júnior, esse nome é o meu. Júnior nunca apagou o que sentia.
Ele marcou. A tatuagem estará ali. O nome dela, Maggie, escrito no corpo dele. Não grande demais para parecer exibicionismo, não pequeno demais para ser escondido, mas do tamanho exato do sentimento que nunca deixou de existir. Maggie levará a mão aos próprios lábios, emocionada. Desde quando? Júnior respirará fundo, porque agora é hora da verdade. Desde antes de tudo. Desde quando eu achei que a gente ia ser para sempre. Eu fiz porque eu estava certo disso. E quando tudo desmoronou, eu não consegui apagar. Porque se eu apagasse, era como dizer que nada tinha sido real. Maggie tocará o nome com a ponta dos dedos. Não como quem lê, mas como quem sente. E a voz dela sairá baixa, carregada de arrependimento e saudade. Você guardou isso todo esse tempo. Júnior assentirá, firme. Eu não sabia se a gente ia voltar a se olhar, mas eu sabia que se um dia você me perguntasse, eu não ia mentir. As lágrimas dela finalmente cairão, sem vergonha, sem medo. Júnior, eu nunca deixei de te amar. Eu só não sabia como voltar. Ele segurará o rosto dela com as duas mãos, com a mesma delicadeza de antes, quando tudo era novo. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que o casal merece? Me conte nos comentários.